Sejam bem-vindos novamente, né? Então, a gente optou por dividir essa aula em duas partes. Primeiro porque estamos passando por uma experiência nova na construção desse modelo de aula e acredito que um tempo ideal aí seria no máximo 20 minutos. Então, a gente vai se policiar para, nesse curso online de ultrassonografia, não estender as aulas em mais de 20 minutos, não ultrapassar o tempo de 20 minutos, ok? Então, só fechando, né, a gente encerrou a primeira parte dessa mesma aula nos marcadores do primeiro trimestre, né, nos marcadores da sonoembriologia. Lembrando que ao final da 10ª semana, no momento em que o embrião ele deixa de ser embrião e se transforma em feto, a gente já tem basicamente formada a foice cerebral, o centro de ossificação e ainda é visível o início da ossificação da clota craniana e a herniação umbilical fisiológica. Bom, e o que é importante da biometria e da datação para o segundo trimestre? Interessante que na biometria, na ultrassonografia de rotina que é realizada no segundo e terceiro trimestres, é feita a avaliação do polo cefálico, dos ossos longos, do abdômen fetal, da placenta, do líquido amniótico e pode sim ser realizada a avaliação de vitalidade, né? Então esse é um dos objetivos da ultrassonografia realizada no segundo e terceiro trimestres. E quando a gente fala de vitalidade, a gente não está querendo falar especificamente da vitalidade fetal pensando em resolução, mas muitas vezes sim. Então uma paciente que vem fazer uma ultrassonografia com uma queixa de, por exemplo, diminuição da movimentação fetal, é objetivo do exame sim avaliar a movimentação fetal naquele momento, né? Então, e aí eu volto a falar, a frisar para vocês a importância da indicação dos exames, né? Então é importante que quando a gente está ali no pronto-socorro, ou solicita o exame de urgência, ou pede que a paciente, por exemplo, vamos pensar na nossa rotina, tem que descer do pré-parto, é importante colocar na nossa hipótese diagnóstica, porque o colega que vai estar lá do outro lado realizando o exame, ele precisa saber, primeiro que ele vai fazer uma anamnese rápida com a paciente, né, tentando entender o que está acontecendo, mas é importante o solicitante colocar a indicação do exame, tá bom? Vamos falar um pouquinho do polo cefálico, ossos longos e abdômen. Primeiro, no início da minha avaliação, eu começo identificando a posição fetal, certo? Eu tenho que achar a minha situação, a minha apresentação, a minha posição em relação ao eixo longitudinal materno, ok? Bom, na avaliação específica do polo cefálico, e aí a gente sempre escuta algumas dúvidas que aparecem, a gente tem dois marcadores importantes. Então, primeiro, os núcleos talâmicos, né? Então, eles formam na base do crânio, eles fazem esse formato de seta, e essa seta vai apontar para a região posterior do polo cefálico, e eu tenho uma cavidade que é chamada de cavo do septo pelúcido. É uma cavidade que desaparece no adulto, né? Ao final da gestação ela já pode não ser mais visível, mas que também é marcador do plano da transtalâmica. Então vamos lá, olha só a minha seta aqui, ó. Então eu tenho a linha interhemisférica, os meus núcleos talâmicos, e eles apontam para o posterior. Então, a medida do diâmetro biparietal e da circunferência craniana, ela é nesse nível dos núcleos talâmicos. A minha insolação ideal é de 90 graus com essa linha média, né? Então eu tento fazer 90 graus com a minha linha média, tentando obter uma simetria entre os dois hemisférios cerebrais, então esses hemisférios devem ser equidistantes, e em geral eu não posso caracterizar cerebelo, então aí sim eu tenho certeza que eu estou no plano correto de biometria, certo? Então esse é o diâmetro biparietal, ele começa do lado externo da tábua óssea ao lado interno, e a minha circunferência que pode ser em formato de elipse ou de duas medidas perpendiculares, tá? Isso aqui eu não vou focar tanto em como tem que ser a biometria, porque vocês quando passarem no estágio a gente vai estar reforçando aí esse tipo de avaliação. Bom,
E em relação aos ossos longos, o que será mensurado? É o final da ossificação metafisária de ambos os lados. Eu vou medir ao longo do eixo diafisário e o meu ângulo de insonação ideal é de 90 a 45 graus. Com essa insonação, 90 graus em relação ao osso longo. Eu consigo obter melhor um limite entre as imagens. Tudo bem? E no abdômen, uma secção transversa, o mais circular possível. O ideal é que eu tenha as costelas paralelas, né? Um abdômen redondo. Muitas vezes, se ele estiver muito ovalado, eu posso tirar um pouco da pressão. Talvez esse formato ovalado seja culpa do examinador, né? Eu tento identificar a veia umbilical ao nível do seio portal, caracterizar a bolha gástrica e nesse corte os rins não devem ser visíveis, tá? Então, aqui eu tenho fígado, baço, estômago, aorta, seio venoso e veia cava. Então, aorta, seio venoso e veia cava, né? Aqui eu vou ter adrenal. Olha só, essa imagem aqui corresponde à adrenal, que fica posterior ao fígado, adrenal direita, né? Muito bom. Certo? Então vamos finalizar os nossos achados. O que é informação obrigatória? Viabilidade da gestação no primeiro trimestre. Após 12 semanas é obrigatório a presença da movimentação fetal. Se eu identifiquei mais de um feto, eu preciso referir qual é a corionicidade, principalmente no primeiro trimestre. Então eu tenho que ser muito fiel, porque este é o melhor momento de definição da corionicidade, no primeiro trimestre. Então, acho que é de bom tom que quem faz o exame coloque, e muitas vezes a gente pode cobrar de quem realizou o exame qual era a corionicidade naquele momento, né? Acho que isso é bem importante. Bom, a biometria e comparação dos achados com a idade gestacional, checando a idade gestacional, a avaliação do crescimento e o peso fetal a partir do momento que eu faço a biometria completa, né? E a avaliação de líquido e placenta. Também eu não vou me ater muito a líquido e placenta nesta primeira aula. O nosso objetivo é outro, mas teremos aulas específicas de líquido amniótico e de placenta. Então vocês fiquem tranquilos, tá? A gente vai ter um momento específico para conversar sobre líquido amniótico, um momento específico para conversar sobre crescimento e peso fetal, né? E a gente também vai ter um momento para falar um pouco sobre gemelaridade, certo? Bom, esse é o pontapé inicial. Eu espero que aqui a gente tenha um pouco de referência para vocês darem uma estudada, aí, darem uma lida, reverem um pouco do assunto. Mas eu espero que essa primeira aula dividida em duas partes consiga estimular vocês a estudarem alguns temas, tá? Acredito que a gente volta na sequência, mantendo a linha com outras aulas, tá? Bom, por hora é só. Muito obrigado. E aí eu estou disponível aí. Se é meu contato, podem me mandar um e-mail. Acho que muitos de vocês têm o meu celular, tá? Para a gente tá conversando um pouquinho mais. Obrigado.